Bora, fiel, porque neste vídeo eu vou te contar proposta milionária por Rodrigo Garro, fiel. Proposta gigante pelo meia do Corinthians. Vou te contar o porquê que o Corinthians não vendeu e porquê que as chances do jogador sair no meio do ano são grandes. Vamos falar também sobre zagueiro, 2 zagueiros que o Corinthians está monitorando e negocia com o jogador. Neste mesmo vídeo eu vou contar para vocês também tudo sobre a partida de hoje entre Corinthians e Mirassol. É daqui a pouco, hein, fiel? Vamos falar aqui muito sobre o Corinthians. Peço humildemente, ó, para você já deixar o seu like, tá? É inegociável. Deixa o like aí para ajudar o canal do Corintianeiro, para nos fortalecer, e também já se inscreve no canal. Peço isso para vocês com toda a humildade do mundo, se assim eu merecer. Combinado, fiel? Bom, fiel, antes da gente entrar aqui no mercado da bola para falar sobre contratações, quero trazer uma informação importante para vocês aqui no canal do Corintianeiro, tá? Alguns vídeos atrás eu trouxe para vocês que o Rodrigo Garro recebeu uma proposta multimilionária do Zenit, que o Corinthians ficou balançado e que o jogador também ficou balançado aí para uma possível saída, fora que o salário do jogador seria astronômico, tá? Vou trazer para vocês neste vídeo os valores e vou trazer para vocês o motivo que o Corinthians não vendeu e por que a chance é muito grande do Rodrigo Garro sair agora no meio do ano, tá, fiel? Então prestem atenção nessa informação. Segundo o diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira, o Corinthians recebeu uma proposta de 25 milhões de euros para Rodrigo Garro sair do Corinthians. Em outras palavras, convertidos em reais, o Corinthians recebeu uma proposta de 152 milhões de reais para a saída do Rodrigo Garro. Fiel, é muito dinheiro envolvido, é muita grana. Rodrigo Garro, com seus 27 anos, é muito dinheiro envolvido, tá? E eu vou contar para vocês o porquê que o Corinthians recusou essa proposta e convenceu o Rodrigo Garro a ficar no timão. Pelo seguinte motivo, tá, fiel? Pedro Silveira, como é um diretor financeiro totalmente competente, diferente da Renovação e Transparência, que só ficavam aí enganando os torcedores, foi bem coerente. Ele disse para o Corinthians, para a cúpula corintiana, falou: olha, o Corinthians precisa realizar até o meio do ano 180 milhões de reais em vendas. Fiel, todos os clubes vivem de vendas e títulos. Principalmente quando não há títulos, igual o Corinthians, que faz 6 anos que não disputa títulos, você tem que realizar vendas dos jogadores para você conseguir andar aí no verde, para você não ficar no vermelho, para você conseguir continuar pagando suas contas, para você conseguir continuar navegando. E no caso do Corinthians, para ele conseguir todas essas coisas, ele precisa de 180 milhões de reais de vendas, tá? Até o meio do ano. A proposta do Garro chegou e foi uma proposta que abalou as estruturas financeiras do Corinthians, porque só o Garro seria uma venda de 150 milhões. Então, uma venda de 150 milhões do Garro, o Corinthians cobriria praticamente todo o orçamento que o Corinthians precisa vender. O Corinthians precisa de 180 milhões até a metade do ano, fiel. Então, ele cobriria praticamente todo o orçamento aí do Corinthians, tá? Por que que o Corinthians não vendeu o Rodrigo Garro e por que que o Corinthians não contratou ninguém? Primeiro eu quero entrar na parte para vocês entenderem todo o conceito, o porquê que o Corinthians não contratou ninguém. Porque qualquer contratação que o Corinthians faz que mude o seu orçamento financeiro, essa venda de 180 milhões ia aumentar. Então, se o Corinthians compra um jogador a 5 milhões, o Corinthians ia precisar de vender 185 milhões de reais, ia precisar de 185 milhões de reais até o final do ano. Se o Corinthians faz uma compra de 10 milhões, ele ia precisar de 190 e assim vai. Então, o objetivo do Corinthians inicial foi o que o Augusto Melo disse para nós lá atrás: manter o time sem vender ninguém. Só que para isso o Corinthians precisa de 180 milhões de reais para continuar seguindo em frente. E como que o Corinthians vai conseguir isso se não vender ninguém? Aí que entrou ao principal objetivo, fiel, que foi segurar os jogadores do Corinthians. Por quê, corintianeiro? Me explique melhor, por favor. Por quê, fiel? É o seguinte: o Corinthians segurou seu principal jogador em um caso que na maioria das vezes teria sido vendido, ainda mais por uma proposta de 150 milhões de reais. Não estou dizendo que o Garro vale 150 milhões, na minha opinião ele vale muito mais. Só que pela idade do jogador e 150 milhões de reais para a realidade brasileira para um único jogador é realmente muito dinheiro. Estamos falando aí de quase 200 milhões de reais aí pro Rodrigo Garro, que já tem 27 anos de idade, tá, fiel? Só que
olha a importância e os objetivos do Corinthians. O Corinthians segurou o time para ter um time capacitado para disputar os principais títulos e o Corinthians flexibilizar esta folha, flexibilizar esses 180 milhões em premiações de torneio. Então, olha a importância e o objetivo por trás da coisa, tá? Olha a importância, o objetivo e a estratégia do Corinthians. Vou manter um time competitivo e com esse time competitivo eu vou avançar nos torneios. Avançando nos torneios, eu vou adquirir premiações dos torneios e consigo flexibilizar e segurar o Rodrigo Galo. E no mesmo caso, o Yuri Alberto, que recebeu uma proposta milionária também. O que isso quer dizer, corintianeiro? Quer dizer, fiel, que a Libertadores te dá premiação, a Copa do Brasil te dá premiação e a Sul-Americana te dá premiação. Então, olha a importância e a responsabilidade do Corinthians conseguir uma classificação na pré-Libertadores para a fase de grupos. Porque se o Corinthians for eliminado agora, não recebe nada. Se o Corinthians for mal na Copa do Brasil, não recebe nada. E se for mal na Sul-Americana, o Corinthians não recebe nada. Em outras palavras, se o Corinthians não conseguir premiações de torneio, o Corinthians tem grande chance de desmontar o seu time. É exatamente isso, tá, fiel? Se o Corinthians não conseguir premiações de torneio, o Corinthians tem grandes chances de desmontar o time. Se o Corinthians for muito bem na Libertadores, se o Corinthians for bem na Copa do Brasil, se o Corinthians for bem na Sul-Americana, o Corinthians vai adquirir premiações conforme o time avança. E esses torneios se pagam muito bem. Conseguindo essas premiações, o Corinthians consegue cumprir a meta de 180 milhões, que tem que ter só de venda dos jogadores, e aí ele consegue segurar os seus jogadores. Então, apostando nas premiações deste torneio, porque o Corinthians conseguiu segurar o mesmo time do ano passado, apostando nessas premiações, foi que o Corinthians disse não ao Zenit. Só que aí entra o problema. Tudo vai depender do Corinthians conseguir segurar seus principais jogadores até a metade do ano. Tudo vai depender se o Corinthians for bem nos torneios. Vocês estão entendendo? Por isso que é importante e por isso que é de grande valia que o Corinthians consiga essa classificação na Taça Libertadores, que consiga ir bem também nos outros torneios, tá, fiel? Então existe um objetivo por trás para o Corinthians não ter vendido ninguém, porque despertou interesse de vários times, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, André Carrillo, tá, fiel? Teve informação que o André Carrillo também recebeu uma boa proposta do Corinthians. Então tem vários jogadores que recebeu proposta. O Augusto Melo disse não para todos, para segurar o time na esperança de avançar nas Copas, tá? Então se o Corinthians não avançar nas Copas, a chance é grande da gente perder grandes jogadores no meio do ano. Mas espera aí, corintianeiro, é só isso? Não, fiel, não. Eu não estou dizendo aqui para vocês que são 180 milhões, ponto final, para o Corinthians ressarcir tudo e ficar tudo bem. São 180 milhões em vendas, fora o dinheiro que entra da Esporte da Sorte, fora o dinheiro que entra de camisa, fora o dinheiro que entra em direitos de transmissão de TV, as dívidas do Corinthians, o decorrer do Corinthians, as folhas de pagamento, é gigante. Mas o Corinthians, segundo as contas de Pedro Silveira, que é um ótimo diretor financeiro, o Corinthians tem que realizar 180 milhões em vendas, tá? Então, para isso, a gente precisa transmitir, a gente precisa recuperar esses 180 milhões em premiações de torneio para a gente conseguir manter o nível que a gente quer, o nível financeiro que pretendemos e ainda conseguir segurar os nossos principais jogadores. E mesmo assim, com tudo isso, se o Corinthians conseguir, mesmo assim ainda é difícil, tá? Mesmo assim ainda é difícil porque tem a parte do jogador. Porque se a gente analisar 150 milhões pelo Rodrigo Garro, para o Corinthians é uma ótima venda, tá? Vai ganhar o Corinthians muito dinheiro, vai ganhar o jogador e o salário do jogador é o que chama a atenção para o jogador sair. Fora uma luva que sempre pagam por debaixo do pano. Então o Rodrigo Garro ia para o Zenit aí para ganhar muito mais do que R$1 milhão. Iria ganhar, chegar na casa aí dos 2 milhões e 200 mil reais no Zenit. Esse valor não chega nem perto do que o Corinthians paga para o atleta, tá? Então, hoje a nossa esperança é que a gente classifique na pré-Libertadores, que vá bem nos principais campeonatos, que dão a chance de sair não só o Rodrigo Garro, mas como mais jogadores,
ela é gigante, tá, fiel? Então comentem sobre esse assunto, porque eu quero saber sua opinião e porque agora a gente vai entrar aqui sobre o mercado da bola pra gente falar um pouquinho sobre o jogo entre Corinthians e Mirassol. Vocês estão vendo a importância de vocês aqui se inscreverem no nosso canal e deixar o seu like? Aqui eu trago a informação mastigada para você do jeito que você merece. E não é o corintianeiro que está falando isso por falar. Estou falando palavras do diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira. Comentem, quero muito saber sua opinião nos comentários. Combinado, Fel? Inclusive, respondi todos os comentários, hein? Todos os comentários ontem eu respondi. Fiquei poucos comentários sem responder, porque é muito comentário. Aí os finalzinhos dos comentários eu deixo aí o like, né, Fel? O like nos comentários aí do corintianeiro. Mas se eu tô deixando o like lá é porque eu estou lendo. Porque como é muito comentário, às vezes não dá para responder todos. Mas respondi, ó, praticamente a maioria, cara. Nesse canal eu não me permito deixar você no vácuo. Comentem, porque eu vou responder seus comentários lá. Combinado? Chega de enrolação, vamos continuar falando do Corinthians, porque o Corinthians monitora 2 zagueiros no mercado da bola. Corintianeiro, como assim? O mercado da bola está fechado. Evidente, fiel. Então o Corinthians monitora 2 zagueiros que está sem contrato. Porque quando o jogador não tem um contrato vigente, ele pode negociar mesmo com o contrato, mesmo com o mercado da bola fechado. A informação que eu tenho, que chegou para mim hoje, corintianeiro, pode anunciar no seu canal, é que o Corinthians está negociando com 2 zagueiros. Mas calma, não é que o Corinthians vai contratar 2 zagueiros, tá, fiel? O Corinthians está negociando com 2 zagueiros para dar certo um. Um é considerado uma situação mais difícil e o outro é mais fácil, mas o Corinthians negocia no mesmo tempo. Se não dá certo com um, já está avançado com o outro. Se não der certo com o outro, já está avançado com um, entendeu? Então o Corinthians tenta pelo menos um desses 2 zagueiros fazer dar certo. Corintianeiro, qual que é o nome, qual que é a nacionalidade, nos explica um pouco mais. Eu não tenho a informação de qual zagueiro que é, se é do Brasil, se não é, se é novo, se é velho. Eu não tenho essa informação, eu sou bem sincero com vocês. As informações chegam até nós e não chega, de repente, aí tão certinho como a gente gostaria. Mas eu estou trabalhando muito, estou empenhado muito nesse assunto para descobrir qual zagueiro que é. Mas o que nos deixa a questão, né, Fiel? O que nos deixa aqui a pulguinha atrás da orelha é porque o Corinthians está vendo uma necessidade extrema de negociar zagueiro, porque a gente nos últimos 4 jogos contra times pequenos, os últimos 4 jogos foram contra times muito pequenos, considerados no futebol brasileiro. Estamos falando de Portuguesa, estamos falando de Guarani, estamos falando de UCV, estamos falando de times realmente pequenos. Nos últimos 4 jogos tomamos 7 gols. Estou cansado de trazer isso aqui no vídeo para vocês. No Campeonato Paulista, o Corinthians só não tomou gol do São Bernardo, do Noroeste e da Ponte Preta. O resto, todos os times, o Corinthians tomou gol. Então agora que eles estão vendo essa necessidade, por que não foi atrás do mercado aí com jogadores ativos, né? Com o mercado da bola aberto, que você tem muito mais opção. Agora as opções estão escassas. É só jogador que está com contrato, que está sem contrato com nenhum clube, tá? De repente você consegue, junto com o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, o famoso Cifute, de repente você consegue achar um jogador que rescindiu o contrato, achar um jogador que está parado no mercado para você trazer para nos ajudar. Mas as opções são muito mais escassas do que com o mercado da bola. Você pode explorar o futebol do Sul da América, você pode explorar vários cantos do futebol, tanto brasileiro também, com jogadores com contrato vigente, jogando com preparo físico em dia e contratar para nos ajudar. Agora que está vendo o desespero, agora que está vendo que realmente a gente tem Félix Torres, temos Kaká, temos André Ramalho, temos João Pedro Tchoca, e se juntar todo mundo, tirando o João Pedro Tchoca que veio da base, se juntar todos ali não está dando um. Infelizmente o André Ramalho caiu muito de produção e vem prejudicando muito o Corinthians nas atuações dentro de campo. Então agora, no ato do desespero, o Corinthians quer ir lá no mercado da bola e fazer contratações, mas as opções estão poucas, tá, fiel? O Corinthians achou esses 2 jogadores que está negociando no momento. Estou fazendo de tudo, trabalhando com afinco para trazer para vocês no vídeo de amanhã qual jogador é esse. Provavelmente amanhã eu já terei o nome de um desses 2 zagueiros, pelo menos, para trazer para vocês que o Corinthians negocia. Combinado, fiel? Mas não é de se jogar fora essa informação. É uma informação que, se a gente parar para pensar, é uma informação boa, porque o Corinthians aí está procurando se reforçar. Na Bacia das Almas, nos últimos minutos, nos acréscimos, mas ainda está procurando se reforçar para os principais campeonatos que virão. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. E é daqui a pouco, né, fiel? 6h30 da tarde, a gente tem Corinthians
e Mirassol pelas quartas finais do Paulistão. Quero lembrar vocês que essa fase ainda é jogo único, tá? O Corinthians vai fazer um único jogo com o Mirassol na Neoquímica Arena, porque o Corinthians tem a melhor campanha, e o Corinthians com algumas novidades que nos deixou aí um pouco cabuloso, né? No vídeo de ontem eu trouxe para vocês a novidade, inclusive eu trouxe no canal do Corintianeiro em primeira mão, que o Rodrigo Garro será reserva no jogo de hoje. Eu ainda espero que o Ramon Dias possa mudar esse pensamento, possa mudar essa ideia maluca, porque ele está pensando em poupar Rodrigo Garro para jogar contra o Barcelona de Guayaquil. Mas, corintianeiro, por que isso? Porque o Rodrigo Garro é considerado o nosso principal jogador. Então, no mínimo, é estranho essa ideia do Ramon Dias, tá? Primeiro, Fiel, o Rodrigo Garro iniciou o ano mais tarde que os outros jogadores por conta do acidente que aconteceu com ele lá na Argentina. Em outras palavras, o preparo físico dele está atrasado. Então, como o jogador não está totalmente apto fisicamente, a comissão técnica escolheu poupar o jogador para ele chegar 100% contra o Barcelona de Guayaquil. Eu não engulo essa ideia, trouxe no vídeo de ontem, jogador ganha muito dinheiro, vai jogar hoje para depois jogar só quarta-feira à noite. Então ele tem hoje a noite inteira para descansar, segunda inteira para descansar, terça inteira para descansar, quarta-feira praticamente o dia todo para descansar para jogar bola às 9h30 da noite, para ganhar a bala que eles ganham. Então, realmente, na minha opinião, isso não dá para engolir, essa história de poupar o jogador, tá, Fiel? Então, na minha humilde opinião, o Corinthians teria que entrar com força máxima. E não para por aí, porque o Ramon Dias também fez modificações na zaga. Aí eu dou razão. Dou razão. Vocês vão assustar, Fiel. Corintianeiro, mas como você tá dando razão? Ele tirou o André Ramalho e o João Pedro Tchoca para colocar Félix Torres e Kaká. Tirou 6 por meia dúzia, Fiel. Pelo menos ele tá tentando mexer. Algo tem que fazer esse sistema defensivo. Esse sistema defensivo não pode continuar do jeito que tá. Algo tem que ser feito, vocês concordam? Algo ele tem que mudar. E o Félix Torres e Kaká tem alguns jogos que eles não levaram um gol, que é inclusive um desses jogos aí, desses 3 times que eu mencionei para vocês, tá? Continua uma zaga deficitária. Mirassol fez uma ótima campanha no Paulistão, não fez uma campanha boba, igual muitos times que o Corinthians levou gol. O Corinthians levou gol até do Veloclube. Então, fiel, o Mirassol é um time que faz bastante gols. O Corinthians tem que se atentar. Na minha humilde opinião, eu entraria com 3 zagueiros, pronto, acabou. Eu entraria com o André Ramalho centralizado, João Pedro Tchoca e Félix Torres. É o time que eu entraria hoje, ou o Kaká no lugar do Félix Torres, porque o Kaká ainda faz bastante gol de cabeça. Então, eu modificaria esse time do Corinthians para enfrentar o Mirassol com 3 zagueiros. O Corinthians já teve a oportunidade de jogar com 3 zagueiros antes e conseguiu fazer aí boas partidas jogando com 3 zagueiros, tá? Então eu vou trazer uma escalação do Corinthians aqui para vocês. O Corinthians vai entrar no gol com Hugo Souza, seguido de Mateuzinho, aí vem Félix Torres, Kaká e Hugo, tá, fiel? O Hugo volta à posição de titular hoje, porque o Matheus Bidu jogou, porque ele tem poder mais ofensivo contra o CV, que é um time totalmente deficitário, mas volta a titular hoje. O Hugo provavelmente, trouxe no vídeo de ontem, provavelmente o Angileri vai estrear hoje. Fez bons treinos, só não sei se ele entra como titular, porque ele ficou 9 meses sem jogar. Mas há a possibilidade do Angileri entrar como titular também. Mas vamos colocar o Hugo, que é mais certeza, pelo menos o Hugo treinou como titular, tá? No meio campo a gente vem com o Losanga, a gente vem com José Martínez, seguido de André Carrillo, tá, fiel? Aí a gente tem Breno Bidon e Igor Coronado no lugar do Rodrigo Garro na frente, Memphis e Yuri. Comentem, porque eu quero saber sua opinião. Comentem. Quero saber muito sua opinião sobre essa escalação. E no jogo em si, fiel, agora é aguardar. Espero que o Corinthians possa ver que as suas últimas atuações foram preocupantes, que as suas últimas atuações não foram dignas do Corinthians, não chegou nem perto do início do Paulistão do Corinthians e nem perto do término do Brasileirão do ano passado, em que o Corinthians ganhou 9 partidas. Algo aconteceu. Por que o time estava jogando bem? De repente, nos últimos 4 jogos, teve uma queda totalmente brusca em relação ao nível futebolístico do time. Então, o time precisa melhorar, precisa se empenhar, precisa dar uma resposta para o torcedor, precisa jogar com mais amor e com mais alma, com a identificação do Corinthians, com raça o tempo todo, porque apoio da torcida não falta e sequer em nenhum minuto, tá, fiel? Então, vamos aguardar a partida. Espero que o Corinthians possa fazer um bom jogo. Hoje, fiel, à tarde eu não consigo trazer um vídeo para vocês por conta do jogo do Corinthians que começa às 6h30. Quando eu começar com as lives, aí a gente vem nos pós-jogos, tá? E tá breve, tá, fiel? Em breve o Corintianeiro vai começar
com as lives no canal, fazendo aí todos os pós-jogo e live aí no mínimo 3, 4 vezes na semana para vocês à noite. Combinado, fiel? Quero agradecer demais a sua presença, o meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!